Então a Layla é algo da cabeça dele. Ele apareceu. Mr. Night, ou o Senhor da Lua. O cara chegou chegando, mas com certeza o destaque desse episódio é que tudo aquilo ali pode não ser real. É sério, para! Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu e é Mark Spector. Não tô celebrando que agora a gente sabe que ele é muito melhor do que o Steven, não. Eu tô falando porque no episódio passado eu fui falar Mark Spector e eu falei Mark Spencer. Sabe lá Deus, sabe lá Conchu, porque... E teve um monte de gente me pentelhando, óbvio. Vai precisar de toda a sua força de vontade pra não ser uma mosca na parede. Ok, errei. É normal, a gente vai gravando, sabe, meu povo? Falando e tal. Acaba saindo algumas coisas que a gente nem nota. Acho que eu devia estar pensando na maravilhosa Kristen Stewart fazendo Spencer lá na interpretação. Só pode ser isso. Dúvida sanada. É bom vocês aí que não viram o meu vídeo do episódio 1, tá aqui o link aqui em cima. É bom ver, meu povo, porque na verdade aqui quando eu começo uma série, assim, vários episódios de uma mesma série, falando um por um, cada vídeo acaba sendo uma continuação do outro. Vira uma série também aqui no canal. Então quando eu puxar, quando eu falei no episódio 1, aí você não vai tá ligado. Tá ligado? Então é bom assistir. Então agora vamos para esse episódio 2, que pra mim ficou um pouco mais parado do que o outro, mas serviu bastante pra gente entender quem é quem no jogo do bicho, ou no jogo dos astros, porque é lua, né? A Lua é um satélite, chega. Sério, eu senti que depois daquele primeiro, em que a gente ficou confuso com um turbilhão de coisas que aconteciam de uma vez na vida do Steven, nesse eles pisaram um pouco no freio, derrubando 0 cupcakes. E eles não explicaram as coisas porque esperavam que a gente entendesse didaticamente tudo tintim por tintim. Essa série não é dessas, meu povo. Mas eu acho que eles queriam que a gente botasse nossa cabeça no lugar e entendesse melhor o que se passava na realidade daqueles personagens ali. Capítulo a capítulo a gente precisa estar confortável para entender as tramas, né? Até porque Cavaleiro da Lua tem uma pegada bem de suspense. Então eu tô esperando assim uma trama difícil de entender em alguns pontos, com plot twists pra gente ficar louco lá perto do fim, principalmente, e de preferência que nada seja tão óbvio. Precisávamos de uma chance de entender melhor a situação. E o que é mais legal é que essa temática, o jeito que a série tá andando, caminhando, tá me deixando com dúvidas sobre as coisas que estão acontecendo. Não sei se com vocês também pegou essa parte. Cada cena que passa eu fico, será que foi isso aí mesmo que aconteceu? Eu não sei quem aí assistiu 30 Reasons Why, essa série que começou boa, ao meu ver, e desandou totalmente mais pro final, assim, principalmente. Enfim, eu já falei dela aqui, tem até um link aí em cima quem quiser ver, mas o ponto não é esse. Cavaleiro da Lua não tem nada a ver com ela. Eu puxei esse tema porque em 13 Porquês, um dos pontos centrais são os acontecimentos que levaram à morte de Hannah Baker. E em certo momento o protagonista, o Clay, fica alucinado com as histórias que a falecida contou, porque ele sabia de uma verdade que não era a que ela estava citando nas suas fitas. E também tem outros momentos em que personagens, a gente vê que eles não estão mentindo e a verdade que eles contam contradiz a verdade da finada Hannah, né? É bem louco isso aí, mas o Tony explica isso em certo ponto da série. Ele diz que não é que ela mentiu, mas aquela era a verdade dela. Era como ela via os fatos. O Clay via de um jeito, os fatos, e não era mentira a forma que ele via, e ela via de outro. Ou seja, existem visões diferentes das mesmas coisas, mesmo que você não esteja mentindo. Agora, se você estiver mentindo, é só uma mentira, né? E eu expliquei isso tudo aí porque em Cavaleiro da Lua, eu acho que a gente pode estar vendo isso em certos momentos, meu povo. Eu não tô descartando essa possibilidade. Seria uma jogada corajosa da Marvel. Ou vocês não acharam que é super estranho que nos vídeos lá da luta com o Chacal, a gente só viu o Steven andando de um lado pro outro, meio quebrando tudo assim, fazendo cara de mauzão? Eu até entenderia que só ele pode ver aquele tipo de criatura ou pessoas com poderes específicos, mas o que a gente acaba vendo ali é que não tinha nada dentro do museu assim acontecendo além dele correndo. Acha que ele tá tendo uma convulsão? Não, olha pra ele. É só um bêbado fantasiado. Sendo ou não sendo verdade, meu povo, já tem um ponto muito positivo, porque a série me fez pensar que pode ser algo que acontece também nos quadrinhos, e eu já citei isso aqui antes da série estrear. Eu falava sobre, tipo, eu não sei se o que tá acontecendo aqui
tá realmente acontecendo ou se é algum delírio por conta dos distúrbios psicológicos do Mark. Quer ver como, sendo ou não sendo isso, o roteiro quer pegar a gente na dúvida, quer pegar a gente no pulo? Olha aqui, a Layla, a gente descobriu que ela é esposa do Mark, que pra mim é um negócio fora da curva, porque o Mark precisa ter convivido muito com ela pra ter aquele tipo de relação, né? Esse é seu apartamento, Mark? Eu sou o Steven. Quanto tempo o Steven ficou out? Aparentemente não foram meses, anos. Ele não parece entender nada daquela outra vida dele. Então ele não ficava indo e voltando nas personalidades e vendo a Layla aqui de vez em quando. Aí é que vem o que eu tava falando. E se ele realmente nunca viveu aquilo ali? E se a Layla for só mais uma coisa da cabeça desse cara? Assim como a mãe dele estar no Egito também deve ser. Não dá nem pra descartar que a Layla seja mais uma das personalidades do Steven, meu povo. Já pensou? Vamos lembrar aqui que esse herói, ou seja lá o que ele for, não tem dupla personalidade, ele tem múltiplas personalidades. O cara já chegou até a achar que tinha formado um grupo de combate ao crime com o Homem-Aranha, o Capitão América e o Wolverine. Mas na real era ele mesmo com personalidades diferentes que se comportavam como esses heróis. Que tipo de monstro é você? O Wolverine. A série é curta, eu não sei se a gente vai ver agora, mas eu tenho certeza que deve aparecer a terceira personalidade mais importante dele, que é o Jake Lockley, dividindo aí espaço com o Mark e o Steven. O Jake é um taxista que, por rodar muito, conhece geral, assim, lugares e pessoas e busca muita informação quando precisa. É um jeito mais malandrovski de ser ali da galera, da dupla, né, Mark e Steven. Dizem até que nem é uma personalidade, mas sim um disfarce, mas eu considero, viu, meu povo? E eu tô dando como certo essa aparição do Jake porque o Crowley já tem aparecido. Nas HQs ele é um morador de rua e aqui é uma estátua viva. Aquele artista lá, dourado, né? Que é tipo o primo do Fred Mercury prateado. Se forem dar um papel de verdade na trama pra ele, o Crowley se torna o principal informante do Cavaleiro da Lua pela cidade. É tipo o fofoqueiro de milhões. Pois é, voltando aqui a Layla e as personalidades, algumas coisas me deixaram encucado com essa personagem. Já diz aqui nos comentários se vocês acham que ela é real ou não. Notaram como ela sempre tá no local que ele precisa e que na verdade ela não interage com as pessoas? Mark? Nem com os supostos policiais, ela sempre dá um jeito de desaparecer. Aparece lá naquele local, sei lá, se é um templo ou se é um abrigo, onde o Harold mantém a seita dele. Ah, mas ela foge com o escaravelho. Será mesmo, meu povo? A gente tem que lembrar que a visão que a gente tá tendo ali da série é provavelmente, em boa parte dela, pelo menos, a forma como o Steven e o Mark veem aquilo ali. Olha o lance do livro de poemas, também soa estranhíssimo. Ele diz que a Marceline de Beauvoir é a poetisa francesa preferida dele. E a Layla corrige. Ela diz, não, é a minha. Povo. E eu não duvido que tenha mão do Khonshu nisso aí, sabe? Tentando manipular ele de alguma forma, tentando chegar ao Steven através disso aí. Se liga, agora a gente já foi apresentado formalmente ao conceito do que é ser um avatar, um servo de um deus. No episódio passado eu tinha comparado isso com o que o surfista prateado é com o Galactus. E teve gente que criticou, nada a ver surfista prateado. E olha aí, é muito parecido. Agora eu acho engraçado e interessante a gente ver, porque como eles querem, meu povo, colocar herói e vilão como dois lados da mesma moeda, eles colocam também o Emmett e o Khonshu querendo fazer justiça com as próprias mãos, decidir por si só quem deve morrer ou viver. Entregamos a vingança de Khonshu àqueles que a merecem. Acaba que esses dois deuses são quase iguais, cumprem basicamente a mesma agenda, mudando apenas o método. A maior diferença entre os dois mesmo, e eu acho que o Harold frisou bem isso, é bem parecido com o que o Justiceiro falou pro Demolidor na série da Marvel lá da Netflix. Ex-Netflix, né? Agora é do Disney Plus, comemora! Tem link aqui em cima que eu explico melhor a ida e como os personagens da Netflix, que eram Netflix na verdade, agora estão na Marvel e vão voltar com tudo. Mas sim, o Justiceiro falava... Volta o cão arrependido. Não. Você bate
E eles levantam, eu bato e eles ficam no chão. O Harold acha que o Khonshu chega tarde demais com seu punho de vingança, quando o mal já ocorreu. O Emmett quer chegar antes, pra isso não acontecer. Nunca dá certo, né, meu povo? Nos quadrinhos, alguns heróis tentaram fazer coisa parecida com o poder de um inumano chamado Ulysses Kane, que previa o futuro, né? Aí queriam evitar o mal. Deu em quê? Tragédia, embates de heróis e Guerra Civil 2. Enfim, mesmo sendo os mocinhos, entre muitas aspas, né, Steven e Mark, eu acho que vai se enrolar uma contestação, principalmente por conta do Steven, com relação a essa justiça que está sendo feita pelo Khonshu. Até porque aquele exemplo do bairro pobre, com alta criminalidade, que está prosperando depois que o Harold começou a atuar por ali com o Emmett, tendo pessoas como a Jamila, que não tinha oportunidades e que agora fala até mandarim, é algo muito admirável na visão de alguém como Steven. Agora ele tá vendo o lado ruim dessas coisas, mas eu tenho certeza que esse cara vai ficar se perguntando mais sobre tudo aquilo, a finalidade, o bem que pode ou não fazer. E é literalmente se perguntar, né? Porque ele pode perguntar pra ele mesmo. Eu sinto que nem consigo me mexer. Tudo bem, respira fundo. Até porque, se ele se voltar contra o Khonshu, bate muito com algumas coisas que a série tem apresentado. Primeiro porque, ó, Mr. Knight já tá ali, tá na série, né? O Senhor da Lua, com aquele visual que eu amo, é visual de milhões ali. Você foi pro saco! Eu adorei, apesar de saber que não foi nada do que se esperava baseado na obra original, né? Aqui ambos acabam se transformando, ganhando traje. O Cavaleiro da Lua para o Mark Spector e o Mr. Knight para o Steven Grant. Os heróis não são novas personalidades deles. Nas HQs eu acho que isso meio que se mistura muito mais. A questão do que é o traje, o que é uma nova personalidade surgindo. Aqui não, mas de toda forma é fato que em ambos o Mr. Knight é uma forma do Steven se apresentar. Só que se a gente pensar bem, o Steven já tá muito diferente nessa série, né, meu povo? Nos quadrinhos ele é um cara milionário, bem centrado, assim, tem boas relações, pelo menos. Eu acho que a divisão de personalidades da série ficou mais clara. Um é assim, o outro é assado. Um é violento, o outro é mais de paz, e por aí vai. Lógico e evidente que existem traços dos dois que aparecem em ambas as mídias. A brutalidade do Mark sempre foi evidenciada. O cara literalmente chega a arrancar rostos nos quadrinhos. Agora, eu tô falando isso aí das duas personalidades deles com trajes porque existe nas HQs uma terceira personalidade mais guerreira, assim, que é muito parecida com o Khonshu. É como se ele se tornasse o Khonshu, tá ligado? Como se ele tomasse o comando do deus. Pra isso acontecer na série, era legal ver o Khonshu saindo da história. Se liga, povo, nos quadrinhos, quando o Khonshu começou a massacrar o Mark e o Steven com a história de você tem que fazer o que eu mando, ou então eu vou arrumar um outro Avatar. Aí o James Cameron, tá bom, mais um Avatar, vamos fazer, vamos bater Vingadores. Mas enfim, lá não tem a Layla porque a Layla é criação da série, mas aqui ele tá dizendo que o Avatar novo é ela, se eles não fizerem o que ele quer. Khonshu tá de olho nela. Por conta dessa pressão que o Khonshu coloca em cima deles, o Mark pira, nem entende direito mais o que é real, o que não é, cria uma própria realidade na cabeça dele. E pra resolver essa situação, o que ele fez? Matou o Deus. E eu acho que é o caminho bom pra série seguir, viu, meu povo? O caminho em que os dois deuses estão, fora. O Mark do CM tá muito mais sombrio e irritado, porém mais servo do Khonshu, na minha opinião. Então eu acredito que essa revolta contra esse deus deve partir do Steven. E o Mark pode até tentar lutar contra ele para evitar isso. Acho que um embate entre os dois é necessário para que o Steven prevaleça e que o Mark acabe entendendo que precisa também respeitar ele. Conviver, né, pelo menos os dois. Até porque nesse episódio vimos que vamos conhecer melhor o Mark daqui pra frente. Acabou que vemos a verdadeira história do protagonista casando com as HQs, né, com as comics. O Mark ser mercenário, dele ter se envolvido em algo suspeito, em uma escavação no Egito. Eu acho que o Mark deve ter morrido mesmo nessa expedição, né, e o Khonshu acabou salvando a vida dele. Foi aí que ele se tornou o Avatar. A história tá bem fiel, realmente, diferente do Arthur Aguiar. O jogo é o mesmo, segue igual, cara.
Só que eles resolveram contar isso tudo, meu povo, como eu já cheguei a comentar aqui no outro vídeo, pela visão de um cara simples, abobado, pela visão do Steven. O que aparenta é que realmente o Steven não era a personalidade principal, que ele assumiu faz pouco tempo e que o Mark e o Khonshu ficam tentando pressionar para que ele saia desse papel principal porque eles não estavam acostumados com aquilo. Então para eles aquilo ali não tá certo. O Mark irritado daquele jeito, tipo, eu não vou mandar aqui nessa birosca? Antes a gente sempre conseguia manter essa parede entre a gente, mas uma coisa mudou. Enfim, o caminho dessa série é curto, meu povo. Eu acho que a gente deve caminhar aí depois da série até o mês de agosto, quando vai ser soltado no Disney Plus o especial de Halloween do Marvel Studios, focado no lobisomem. Cavaleiro da Lua deve ter participação. Tudo isso deve continuar em Blade. E eu acho que esse embate com os deuses tem que ser resolvido antes dele começar a se entrosar com outros personagens, porque pode ficar chato, maçante. Inclusive eu acho que essas interações mais fortes com outros personagens Marvel aí devem mesmo ficar bem fora da série. A série tá tipo, vamos resolver os problemas dele primeiro. Vocês notaram como mais uma vez eles se apegaram a coisas como a Área 51, o M6, pra falar de algo surreal, ao invés de falarem, sei lá, isso é pior do que aqueles ETs que invadiram Nova York, ou é mais assustador do que o Thanos. Estão sacando qual é? Isso só prova a teoria que eu tinha dito no vídeo anterior sobre eles quererem deixar bem desvinculada essa série das outras, pra gente se concentrar no personagem, pra gente entender esse cara. E eu acho que também pra gente dar mais valor pro ator de gabarito que eles contrataram. O cara dá show, né, meu povo? Vamos combinar. Oscar Isaac é um dos grandões de Hollywood atualmente. É um cara, inclusive, que tem privilégios de estrela, viu? Tipo, cheirar o sovaco da Jessica Chastain. Isso é um privilégio que só gente, sei lá, calçada da fama merece. É demais. My love is gone. Aí assim, isso também, ao meu ver, vai fazer o impacto ser maior quando em algum momento o Cavaleiro se juntar aos Vingadores de alguma forma. Era um cara que era totalmente alheio a isso e foi parar lá, junto com os heróis. Entendem quando eu falo dessa questão como impacta mais? E mais um episódio de Cavaleiro da Lua se vai, o segundo episódio, novamente trazendo muitas explicações egípcias, como essa cápsula aqui que eu tô comendo. Foi a única coisa que eu pensei, vou comer o quê? Vou falar de Cavaleiro da Lua, queria uma comida egípcia. Aí eu olhei e tinha cápsula egípcia. Eu peguei e está aqui na minha mão. Quem gosta de cápsula já diz aqui nos comentários, mas fala principalmente se vocês estão gostando dessa temática de deuses egípcios, de cultura egípcia que Cavaleiro da Lua tá abordando e a forma que tá abordando, porque já tá dando pra notar qual é a pegada. Só são 6 episódios, já foram 2, estamos chegando na metade da série. Eu tô gostando bastante e acho que vai ser um personagem com um futuro incrível dentro do universo Marvel. Dá like nesse vídeo, curte tudo que tem pra curtir aqui no canal. Faz aquilo que vocês sabem que vocês precisam fazer, tipo, espalhar pra galera, pedir pros amigos e inimigos, papagaio, cachorro se inscrever. É tudo isso que eu peço e é somente isso, na verdade. É tudo que eu peço. Foi mais um vídeo pra conta e continuaremos debulhando essa série episódio a episódio. Fui!